Sério. Olá, tudo bom? Me chamo Teodolino, estou aqui hoje com o Samuel para apresentar um trabalho de elementos de fixação. Esse é o tema principal e com subtema temos parafusos. Somos da Escola Potencial Centrotec e estamos finalizando o nosso curso em técnico em mecânica. Bom, o parafuso, a gente pode descrever ele como um corpo cilíndrico externamente rosqueado. É o estudo que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. O parafuso tem vestígios dele, histórias, desde o século XV, onde ele era feito à mão. Tem estudos também mais antigos que mostram que já existiu parafuso, mas eram aqueles parafusos que eram pivôs. Então, hoje em dia, a importância dessas peças, parafusos, é de extrema importância. Você vai encontrar variedades de parafusos no mercado atual e existem parafusos muito frágeis a muito resistentes. Então, é uma variação muito grande de parafuso. E hoje vamos trazer para vocês a seguinte pergunta, que vai ser a base do todo o nosso trabalho. Qual a necessidade de um parafuso bem dimensionado a um determinado equipamento? Esse é o objetivo geral do trabalho. Os objetivos específicos são a variedade de parafusos e as aplicações deles. Beleza? Eu vou falar um pouco sobre a evolução dos parafusos. Como o Teodolino tinha dito anteriormente, os parafusos foram criados por volta do século XV. Eram utilizados como pivôs para abrir e fechar portas de madeira pelos romanos. Os romanos também foram o criador dos fixadores de metal, que era feito de bronze e de prata. Por volta de 1765, James Watt criou uma máquina a vapor, onde ele viu a necessidade de um fixador rosqueável, que dava uma facilidade de montagem e desmontagem do seu equipamento, uma melhor eficiência mecânica. Então, pessoal, em 1800, Henry Smedley criou a primeira máquina que possibilitava a criação de parafusos. O que acontece? Ele conseguia fazer qualquer tamanho de passe ou diâmetro, mas só foi em 1981 que Whitney conseguiu abrir o caminho para isso daí. O que ele fez? Vamos manter esse padrão aqui, porque daí a gente vai conseguir. Por exemplo, foi graças a ele que Samuel Colt conseguiu inventar a pistola, que ficou tão famosa naquele tempo. E também junto ao Elias House, que fez ali a máquina de costura. Olha quanto fato histórico aconteceu graças a essa evolução. Também se teve o martelo hidráulico, que foi feito pelo James Nash. Beleza, pessoal? A partir do século XIX, o William Ward foi o criador da máquina de forjamento ar quente, onde ele produzia parafusos de porcas aproximadamente 870 graus, onde eram aquecidas suas matrizes e aquecidas suas formas, onde produzia parafusos e porcas. O William Ward também, anos mais tarde, foi o criador da mesma máquina, porém a ar frio, que produzia uma grande quantidade de massa que até hoje é utilizada nas nossas indústrias na produção de parafusos e porcas. Então, pessoal, em 1801, na Inglaterra, Joseph Whitworth, ele adotou um sistema de filete de 55 graus, mas esses filetes eles não estavam tão resistentes. Então só foi em 1864, nos Estados Unidos, William Salles defendia a inclinação dos filetes a 60 graus, porque eles ficavam com as roscas bem mais resistentes. Então isso daí foi adotado nos Estados Unidos e ali meados ali da Europa. Bom, galera, o parafuso ele é formado por um corpo cilíndrico e com cabeças de diversas formas, de acordo com a necessidade da sua utilidade. Temos a cabeça assextavada, a quadrada, a hexagonal e redonda,
A importância da mecânica, do parafuso na mecânica, é unir e manter juntas peças e equipamentos, geralmente formado por um conjunto de polcas e arruelas. Bom, pessoal, aqui vamos agora para aplicações dos parafusos. Aqui nós temos o cabeça sextavada. Ele é usado normalmente onde se tem um esforço físico grande, então ele requer um forte aperto e a gente aperta ele com chave de boca, normalmente. Aqui a gente tem um sextavado interno, Allen. Ele é utilizado em união de forte aperto também e em lugares onde tem um difícil manuseio de ferramentas, por isso que ele tem esse interno aí. Agora vamos ver o sem cabeça, fenda sextavado interno. Ele é utilizado para travar elementos de máquina, para não deixar saliências, né? Saliências externas. Esse aí é o cabeça escariada chata com fenda. Vocês podem ver aqui que ele tem um grauzinho, então ele meio que aguenta aí um certo esforço. Vocês vão conhecer mais para frente o borboleta, mas esse aí meio que aguenta um certo esforço. E ele tem um ótimo acabamento superficial. Aí a gente tem o cabeça arredondada com fenda. Ele não é um bom parafuso para aguentar esforço, mas ele tem um ótimo acabamento superficial, normalmente usado em madeiras, em algo do tipo. Cabeça cilíndrica com fenda. Esse parafuso ele é usado bastante em locais que tem bastante profundidade. O que acontece? É um parafuso onde você pode, ele aguenta ali bastante resistência, bastante força e a cabeça dele acaba se escondendo ali dentro do equipamento. Então ele é um parafuso de profundidade. Cabeça escariada, borboleta com fenda, desse aí que eu estava falando para vocês. Ele não tem esse ângulo, então ele é um parafuso bastante frágil. O que acontece? Ele é usado mais em bicicleta, em televisões, em coisas que requer, coisas que são frágeis, necessitam do esforço, né? Rosca soberba, vários tipos de cabeça. Essa aí normalmente são usadas em madeiras. Esse aqui é a parte soberba dela. As cabeças podem ser diferentes, pode ser sextavada, hexagonal, etc. Então, pessoal, agora a gente vai ficar com a classificação dos parafusos. Vamos começar com os passantes. Os passantes são o quê? São um parafuso que ele é ligado aqui a dois elementos. Ele faz a junção de dois elementos e ele necessita de uma porca e de uma arruela. Os não passantes são direcionados direto ao elemento, então ele faz uma junção aqui desses elementos, mas sem a necessidade da porca e da arruela. Ele é ligado diretamente no segundo elemento aqui, no caso. Os prisioneiros são esses aqui, que eles aprisionam as peças e eles não têm a cabeça, né? Então eles aprisionam as peças. Os pressões, eles é como se fosse um torno. Você vai pressionar vamos supor que isso aqui é uma peça aqui no meio, então eles estão pressionando, então você fazendo uma pressão contra essa peça daqui, beleza? Então, pessoal, sistemas de rosca. A rosca ela pode ser definida como uma superfície, né, de filetes que é encontrado em uma superfície cilíndrica, né, que pode ser de um parafuso. Eles são divididos em dois sistemas, o sistema métrico e o sistema de polegadas. O sistema métrico, o MA significa rosca grossa e o MB significa rosca fina. No sistema de polegadas, o NF e BSW significa rosca grossa e o NF significa rosca fina. O CEI, rosca extra fina desenvolvida exclusivamente para bicicleta e ciclomotores. Então são roscas bem finíssimas, desenvolvidas somente para bicicletas e ciclomotores.
Então, pessoal, chegamos aí na importância de um parafuso bem dimensionado. Esse foi o tema aí que a gente trouxe, a pergunta-chave aí do TCC. E qualquer pessoa que tem pelo menos um pouco de conhecimento mecânico tem que conhecer o mínimo sobre o conhecimento básico aí sobre os fixadores. Que acontece? Os fixadores são de extrema importância aí para a indústria, porque em primeira impressão, quando fala assim de fixadores, parafusos, junções, você não se tem ali uma coisa, não é um tema muito agradável, mas é um tema que se é muito estudado hoje em dia, os métodos de inovação, de você criar um fixador melhor, que tem um baixo custo, que atenda ali a manufatura, então é uma coisa bastante importante nesses dias de hoje, ao contrário das primeiras impressões. Hoje eu trouxe aqui para vocês aqui como exemplo o Boeing 747, que nele aí comporta 2,5 milhões de fixadores. Imagina só a importância de um fixador num avião desses. Há parafusos desse avião que custa centenas de dólares. Então, a evolução, a procura de sempre um fixador melhor para o equipamento é sempre bem-vindo. Então, isso é muito visto nas grandes empresas de aviões. Sempre estudos novos que mostram coisas que podem agregar custos, né? Reduzir verba deles para que eles possam sempre tá aí expandindo o seu negócio, beleza? Aprofundando um pouco mais aí sobre o assunto de um parafuso bem dimensionado, existem estudos aprofundados em cima de cada parafuso específico para determinado equipamento. Esses estudos ele se baseia nessa fórmula que é bastante conhecida aí entre os técnicos. São duas fórmulas que chega a resultados exatos aí, que é a tensão é igual a força sobre área e a força é igual a tensão vezes a área. O que é essa tensão aí? A tensão é o limite de resistência à tração do parafuso, conforme a norma do fabricante. Eu vou dar um exemplo aqui de um DIN 912, que eles são os mais usados aí na área industrial, nas grandes indústrias, peças automotivas, né? Você consegue identificar aqui na cabeça do parafuso, tem uma numeração, tem um 12.9. O que seria essa especificação aí? O 12 quer dizer que a tração desse parafuso é de 1.200 milímetros quadrados. E esse 9 aqui, ele é o limite de escoamento, que significa 90% do limite de tração que o parafuso exige. Então, para se ter um parafuso bem dimensionado a determinado equipamento, você se baseia aí através do escoamento do parafuso.